Olá, gente, boa tarde, boa noite, já quase noite aqui em Buenos Aires, sabe? Já está escurecendo. Sabe que eu escutei aquele apologista da igreja, que é Lucas, no canal dele, que é Videira Verdadeira, e ele ataca a Vânia sem piedade. E ele tenta desacreditar o que a Vânia diz e todas as histórias dos ex-mormons e os capítulos, os episódios que a Vânia conta a história da igreja, como realmente foi, como realmente aconteceu. Ele tenta atacar indo pelo lado pessoal da pessoa, né? Da Vânia Amor nesse caso. E ele começa dizendo as coisas que aconteceram com ela, que ela conta nos vídeos dela, né? Que ela se separou e tal. E ele começa, tipo, a desacreditar, dizendo que o que acontece com ela não significa que a igreja seja falsa por causa disso, né? A pessoa passa por coisas e às vezes coloca a culpa na igreja. Isso que ele tentou mais ou menos demonstrar, dizendo que a Vânia era uma pessoa triste, amargurada, porque aconteceram essas coisas na vida dela. E não tem nada a ver a mensagem que uma pessoa transmite com as experiências que ela passou. Às vezes enriquece muito mais, porque além de ela contar que a igreja faz mal para as pessoas, porque manipula mentalmente, porque tem a pessoa ali atrapada, né, enroscada naquela doutrina que não leva para frente, só deixa a pessoa atada ali, e às vezes a pessoa fica deprimida porque não consegue cumprir com as exigências da igreja e tudo mais. Então ele tenta desacreditar a mensagem da Vânia pelas coisas que aconteceram na vida dela, e eu não vejo nada da vida da Vânia Amor que desacredite. É tudo o contrário. Eu vejo que tudo que ela passou na vida dela como membro da igreja, as escolhas que ela fez como membro e que depois deram errado, e o que ela conta da igreja só vem a fechar, a coincidir as coisas. E se uma pessoa escuta uma mensagem da igreja, um membro ativo lá, um mormãozinho super ativo, ele escuta uma mensagem da igreja, ele não questiona se aquele líder, ele vive aquilo que ele está falando. Ele não questiona. O membro ativo, ele não questiona se o bispo realmente está fazendo tudo o que ele exige dos membros. Não, ele não questiona, ele vai lá e faz. Porque não? Porque ainda eles justificam. Não, os líderes têm defeitos, né? Como qualquer pessoa. Eles são falhos, né? Mas a igreja é verdadeira. O que eles ensinam, o que eles fazem ali como líderes é pro bem da gente. Mas claro que eles têm defeitos, né? Eles são pessoas, são seres humanos. E aí eles justificam. Agora, quando é um ex-mormon contando a história da igreja, eles... mas olha só a vida daquela pessoa, né? Ela tem trauma, ela passou por isso, aquilo, e quer colocar a culpa na igreja. Então, é diferente, né? A medida para julgar um membro ativo e um não membro. Eles usam uma medida muito injusta, diferente. Usem a mesma medida, membros ativos, né? Busquem aí dos seus líderes que eles vivam 100% o que eles ensinam. E aí vamos ver se é assim, porque eu conheço centenas de casos de ex-mormons que, quando eram ativos, eles dizem que não acreditavam naquelas coisas, porque já tinham se dado conta, mas continuavam lá. E líder nenhum notou que eles já não acreditavam. E eles continuavam entrando no templo e recebendo a recomendação. Então, não julguem. Gente, não julguem a mensagem pelo mensageiro, tá? Julguem a mensagem. Julguem a mensagem, se ela é boa ou ruim, se serve para vocês ou não, se é verdade ou é mentira, tá? Igual, de membro e de não membro. Nossa, tá tudo escuro, vocês quase nem me veem, né? E outra coisa também que eu estava escutando essa semana de uma
uma ex-mormon que é do México e ela estudou na BYU. E quando ela estava lá na BYU estudando, lá ela notou que a igreja escondia muita coisa, como eram as autoridades da igreja e tudo mais. E lá ela começou com aquela crise de fé que a gente tanto escuta, né? Na igreja, de todos os ex-mormons que começaram a descobrir coisas, desconfiar de coisas. E é interessante que a maioria dos ex-mormons, como eu, como essa menina que é Damares, o canal dela no YouTube é Hablemos. Só isso, é o canal dela do YouTube. E é interessante que nós não saímos, a Vânia Mor não saiu porque se meteu com gente fora da igreja, porque se meteu em grupos de ex-mormons. Não, eu, Vera, nem sabia que existiam esses grupos assim organizados, nem sabia que existiam ex-mormons difundindo essas coisas. E a gente aprende que a igreja é falsa dentro da igreja. A Damares, do canal Hablemos, ela descobriu que a igreja é falsa estudando na BYU, Idaho. Ali dentro, na forma em que a igreja manipula os estudantes, ela descobriu que a igreja era falsa ali dentro. Ela não teve nenhuma influência de ex-mormons. A Vânia não teve nenhuma influência de ex-mormons, ela nem conhecia ninguém. Eu não conhecia nenhum ex-mormon que publicasse coisas na internet. Nunca tinha visto nenhum material ex-mormon quando estava ativa na igreja. Quando descobri, não pisei mais na igreja. Meus pés não tocaram mais o chão da igreja. Então a gente descobre que a igreja é mentirosa dentro da igreja, não com outros grupos, com a mesma doutrina, tá? Com os ensinamentos da igreja, com as coisas que a igreja diz, que começa a fazer barulhinho aqui, acende uma luzinha ali, tu começa a pensar. É aí que a gente descobre. Era isso que eu queria comentar nessa quarta-feira à noite. Hoje é um feriado aqui na Argentina, 25 de maio, tá? Eles comemoram a Revolução de Maio, onde começou o processo que deu início ai, como é? Me fugiu a palavra. A liberdade do país, como é? Quando se livraram dos espanhóis e se tornaram independentes, né? Onde aconteceu a independência da Argentina, né? A liberdade dela. Para os norte-americanos é o 4 de julho e aqui é 9 de julho. Mas em maio começou as revoluções para esse processo que deu início, né? E que terminou na liberdade total da Argentina como país. Bom, mando um beijinho para todo mundo. Tchau, tchau!